Graça e paz, povo do avivamento, seja bem-vindo à Rede Jump. Vocês possam ser alimentados pela palavra de Deus. Que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que estejam assistindo agora, amém? Em nome de Jesus. Abram suas Bíblias, por favor. Lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bendito é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4. Vamos ler versículo 1 em diante. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre o descanso de Deus, ou da palavra grega katapausis, que significa descanso. Todos encontraram aí? Deus é sensacional. Aleluia. Diz assim, ó: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Antes de nós começarmos a discorrer sobre essa mensagem, eu gostaria que nós orássemos a Deus. Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença, nós entramos agora uma vez mais, Jesus. Eu te peço neste momento, ó Deus, que teu Espírito Santo, ó Deus, use a minha vida de uma forma que encontre os corações, meu Pai. Que as vidas sejam tocadas por ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa, ó Deus, restaurar os corações, que o Senhor possa fortalecer as vidas, meu Deus. Que o Senhor possa gerar fé, convicção, mudança de vida, transformação de mente, ó Deus. Flua, ó Deus, em nós, ó Deus, a começar por mim, neste momento, ó Deus. Flui em nós, ó Deus, para que possamos ser fortalecidos, ó Deus, pela palavra genuína, ó Deus. Nesta noite, Jesus Cristo, eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. A autoria do livro de Hebreus, ela é muito divergente. Alguns teólogos afirmam, não com muita certeza, que foi o mesmo Paulo que escreveu Hebreus. Mas, seja quem for, se for Paulo ou outro, provavelmente foi Paulo. Ele nos trouxe instruções maravilhosas, trazendo a comparação de Jesus com alguns personagens do Antigo Testamento. Ele compara Jesus a Moisés e fala que Jesus é maior do que Moisés. O Antigo Testamento é apenas a sombra do que iria acontecer. Em teologia, é o tipo, e o Novo Testamento é o antitipo, ou antítipo. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós vemos claramente, eu costumo dizer que o livro de Gênesis é o evangelho de forma de sombra, que é concretizado em Cristo. No livro de Gênesis nós vemos sacrifícios. No livro de Gênesis nós vemos a aparição de Deus dando livramento. No livro de Gênesis nós vemos homens dizimando na figura de Melquisedeque, que é Cristo. Em suma, nós vemos o Evangelho no livro de Gênesis. O texto que nós lemos, ele fala de uma promessa de descanso de Deus. A palavra mencionada é katapausis, do grego,
que nos traz alusão de descanso de Deus, que é o título da nossa mensagem, descanso de Deus. Ele alerta aos cristãos que eram judeus, que haviam se convertido ao cristianismo, mas por conta das perseguições, os mesmos queriam olhar para trás. Então, ao escrever aos Hebreus, o autor, provavelmente Paulo, fala para que eles não se esqueçam dessa promessa, que essa promessa ela é verdadeira e foi Deus que falou, e para que eles não tivessem as mesmas atitudes do povo no deserto, que perambularam por 40 anos, desobedecendo a Deus, murmurando contra o Senhor. Então o Senhor dá a sentença aos mesmos: vocês jamais entrarão no meu descanso. Em todas as Escrituras, nós vamos ver a confirmação de que Deus é o nosso descanso, de que Deus é a nossa paz. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Gênesis, os primeiros capítulos, capítulo 1, nós vemos a criação. Sabemos que a criação foi em 6 dias. Pode ser que seja literalmente dias, ou pode ser que seja períodos. Não vou entrar por pormenores. Mas no 7º, a Bíblia menciona que o Senhor descansou. No 7º dia, o Senhor descansou. Nos 6 dias da criação, no final você vai sempre ver o detalhe: manhã e tarde. Mas no 7º dia, não menciona esses 2 termos. Nós aprendemos aqui que Deus ele não está fechado à cronologia humana. Deus é atemporal. Nós temos um entendimento que Deus não descansou literalmente, porque Deus é espírito, e espírito não cansa. João capítulo 4 diz que Deus é espírito. O Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, o 7º dia, quando a Bíblia menciona em Gênesis que Deus descansou, não é que Deus estava num descanso humano, num ponto de vista humano, que ele estava cansado da criação dos 6 dias. Nós podemos afirmar em suma que Deus descansou no 7º dia, mostrando que Ele mesmo é a nossa paz, é o nosso descanso, é o nosso refrigério. Nós vemos Deus mostrando o seu descanso quando colocou Adão e Eva no Éden. Eu volto a repetir: Gênesis é o plano em histórias, em alegorias, e o Novo Testamento é o cumprimento dessas coisas. Quando Deus coloca Adão e Eva no Éden, Ele estava mostrando que Ele é o descanso e que Ele queria colocar o homem nesse descanso maravilhoso. Então, Ele coloca Adão e Eva no Éden, mostrando que Ele é o Deus da paz e o Deus do descanso. Nós vemos que o povo de Israel, ele foi subjugado pelo Egito, como nós sabemos. Deus, Ele atravessa o mar, o povo, através de Moisés, o mar vermelho. Passa-se 40 anos no deserto, eles reclamam, o texto mencionado aqui em Hebreus. Moisés falece, Josué foi o seu sucessor. Então Josué é responsável para atravessar o povo até Canaã, chegar até Canaã, a terra que mana leite e mel. O povo do Egito, o povo que saiu do Egito, ele viu
Deus fazer chover maná do céu, eles foram alimentados por cordonizes, eles foram livres, eles foram abençoados, e mesmo assim, os mesmos reclamaram. Um homem chamado Willey, ele disse uma certa frase assim, ó: o estabelecimento de Israel em Canaã é frequentemente considerado uma alegoria do descanso prometido por Deus para o seu povo. Então, é uma confirmação do que nós estamos falando. Canaã é um tipo de descanso, é um tipo de céus. Nós podemos atravessar Canaã com Cristo e recebermos o descanso. Nós vemos Deus mostrando seu descanso através do sábado. O sábado foi uma prova, foi um mecanismo de Deus mostrar para o homem que Ele é o próprio sábado. Então, todos os sábados, eles deveriam ficar sem fazer nenhum tipo de atividade, a não ser voltados os pensamentos ao Senhor. Então, o sábado é um tipo de descanso de Deus. Os profetas falaram sobre esse descanso. Jeremias capítulo 6, versículo 16 diz assim, ó: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e acharei descanso para as vossas almas. Então Jeremias profetiza, ele orienta o povo a andar pela vereda, o próprio Senhor, para que eles pudessem encontrar descanso nas suas almas. O Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Então o Senhor Jesus Cristo corrobora de uma forma sensacional o que o profeta Jeremias acabara de falar aqui com a nossa leitura. Isaías também fala que ele é o nosso descanso. Em Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ou um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A palavra príncipe aqui não é uma menção do filho do rei, mas uma afirmação que ele é o principal da paz. Isaías apontando para Cristo, que nós sabemos que Isaías é um profeta messiânico. Na verdade, a Bíblia é messiânica. Ele fala: esse menino que vai nascer, ele será o príncipe da paz. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele nos abençoou com a bênção da paz. Bendito é o Senhor Jesus. O interessante nisso tudo é que no sétimo dia Deus descansou. O sábado também era no sétimo dia. Jesus, na crucificação, ele menciona 7 frases. Na igreja do Apocalipse, as igrejas de Apocalipse são 7 igrejas, 7 trombetas. Jesus multiplicou na segunda multiplicação 7 pães, sobraram-se 7 cestos. Nós vemos aqui em suma que toda a obra de descanso, toda a obra de nos trazer a paz, ela é perfeita, ela é maravilhosa, porque foi Deus que projetou todas as coisas. Bendito é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse quando estava aqui na terra: examine as Escrituras, pois elas testificam de mim.
quando ele diz as Escrituras, naquele momento ele não estava falando do Novo Testamento, porque ele estava aqui na terra ainda. O Novo Testamento foi escrito alguns anos depois da sua morte. Então examine os textos e os momentos que nós acabamos de falar, que todos eles vão convergir em Cristo. A criação converge em Cristo, o Éden converge em Cristo, o sábado converge em Cristo, a travessia de Canaã converge em Cristo, porque Ele é Deus, Ele é o príncipe da paz, o El Shalom, o Senhor que nos dá o descanso eterno. Você pode confiar em Deus, Ele te dá descanso. Ele é o descanso para a humanidade. Nós podemos descansar em Deus. O Senhor, quando estava aqui na terra, Ele nos mostrou que Ele é o Deus que nos dá descanso. No nascimento do Senhor, em Lucas capítulo 2, versículo 14, quando os anjos, eles aparecem aos pastores, e quando outros anjos encontram esses anjos são impelidos a glorificarem, a cantarem, a exaltarem ao rei. E no verso 14 de Lucas 2 diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quais Ele concede o seu favor. Os anjos confirmam que Ele é o Senhor da paz. Zacarias, cheio do Espírito Santo, no livro de Lucas 1, versículo 79 diz, ele começa a ter um cântico maravilhoso, e nas suas últimas palavras ele diz: para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Jesus nos dá a paz. Jesus Cristo confirma que veio trazer a paz para o mundo, para os que creem. Em João capítulo 16, versículo 33 diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Em nenhum momento Ele nos eximiu de passarmos por dificuldades. Em nenhum momento Ele disse que transformaria no tempo hoje a nossa essência humana, no sentido de não sentir mais as dores humanas. Mas Ele afirma: vocês terão paz em mim. Vão passar por dificuldade, vão passar por pandemias, vão passar por problemas financeiros, vão passar por problemas familiares, mas se vocês estiverem em mim, vocês terão paz. E se nós temos paz, nós vamos ter bom ânimo e nós vamos vencer o mundo em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor trouxe a paz para uma mulher pecadora, uma mulher que não participava de nenhuma religião, pois a mesma estava em pecado. Ela era discriminada pela sociedade, e pelas pessoas religiosas. Mas ela teve um encontro com o Deus da paz. A história diz que o Senhor Jesus Cristo entrou na casa de um religioso, e eles estavam numa refeição maravilhosa, e de repente aquela mulher entra chorando aos seus pés, quebrando um vaso de alabastro, de um óleo de especiarias, e começa a chorar aos seus pés, e começa a limpar os seus pés com seus cabelos. Aquele homem foi irreverente com o Senhor. Um judeu, quando recebia alguém em casa, ele dava beijos, ele saudava,
dava água para lavar os pés, porque naquela época lá, as ruas eram cheias de terras. Então aquele homem foi irreverente com o Senhor, mas aquela mulher foi reverente, foi uma pessoa humilde, se quebrantou aos pés do Senhor. E o Senhor disse para ela, no verso 50 do capítulo 7 de Lucas, e disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quando há um quebrantamento verdadeiro diante do El Shalom, nós recebemos a paz de Cristo em nossos corações. Aonde você estiver, seja no trabalho agora, você que trabalha à noite, seja na sua casa, seja no seu quarto, se você tiver uma adoração verdadeira diante do Senhor Jesus Cristo, Ele vai te dar a paz, Ele vai te dar o descanso, porque Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus do descanso, do refrigério. Bendito é o Senhor Jesus. Oh, maravilhoso Deus. Teve outra mulher, que a Bíblia não menciona o nome, que foi abençoada com a paz do Senhor. Ele estava passando em direção à cura da filha de um homem. A filha de um homem tinha 12 anos, e essa mulher tinha 12 anos que estava doente. Mas no meio daquela multidão, aquela mulher faz diferente. Ela sabia que o Deus da paz estava ali. Então aquela mulher pensou em seu coração: se eu tocar nele, eu vou ser curado e vou ter paz. Se eu se aproximar dele, eu vou sentir o refrigério. Ela rompeu a multidão, chegou até o Senhor e tocou nele. E o Senhor disse: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu paz. E os discípulos disseram: muitas pessoas estão te tocando. Não, esse toque foi diferente. A mulher intimidada, ela aparece diante do Senhor, e o Senhor diz para ela, Lucas 8:48: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. As circunstâncias não são pretexto para a falta de aproximação a Deus. Pelo contrário, ela deve ser um combustível de aproximação ao Deus da paz. O relacionamento com Deus não está pautado por circunstâncias boas ou ruins. O relacionamento com Deus que nos traz a paz é um relacionamento genuíno. É um relacionamento que nos faz, em meio a multidão e problemas, tocarmos nas suas vestes e sermos abençoados com a salvação e com a paz. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Em João 20, o Senhor dá paz para os seus discípulos. Após a morte do Senhor, houve, por um lado, o abandono de alguns, a tristeza de outros, mas a perseverança também dos apóstolos. Mesmo perseverando, mesmo acreditando em Deus, eles estavam trancados com medo dos judeus, porque os judeus estavam matando os cristãos, perseguindo os seguidores de Cristo. Mas o Deus da paz havia ressuscitado, então havia esperança ainda. A palavra do Senhor diz que eles estavam com medo, trancados. E quando ele atravessa as paredes, a primeira palavra que ele diz para aquele discípulo foi: a paz seja com vocês.
O Deus da paz ressuscitou e abençoou com a bênção da paz os seus discípulos. Aqueles homens que estavam com medo, aqueles homens que estavam sem forças para seguir adiante o Evangelho, quando receberam a palavra de paz do Senhor, eles romperam. Se você está com medo agora, se você está pensando em desistir, o Deus da paz vai te dar a paz e vai te levar com coragem ao êxito. Você não vai morrer trancado, pelo contrário, você vai romper as paredes da dificuldade, as paredes do medo, porque Jesus Cristo é o Deus da paz. A palavra do Senhor diz que Ele não nos deu um espírito de medo, mas de coragem, de coragem, de coragem. Oh, aleluia! Bendito é o Senhor Jesus. O apóstolo João, ele teve uma visão, o Senhor deu uma visão para ele no Apocalipse, na ilha de Patmos. Ele chega nos céus e vê o Senhor poderoso, o Rei da paz. Seus olhos eram como chamas de fogo, representando a justiça. Deus é justo. Seus cabelos eram brancos como a neve, representando toda a sabedoria. Quando João viu aquela figura, aquele Deus da paz, ele ficou com medo. Ele ficou com medo. E a Bíblia diz que ele caiu como morto aos seus pés. Abrindo o leque aqui é diferente, não é verdade? No dia de hoje. Que triste saber que as pessoas estão na presença supostamente de Deus e não tem reverência alguma, não tem respeito qualquer. Ele caiu como morto aos seus pés. E o Senhor, quando viu aquilo, disse: não tenha medo. O Senhor pegou na sua mão direita e disse: eu sou o primeiro e eu sou o último. Ou seja, eu estava em Gênesis criando, e eu estou no arrebatamento da igreja que ainda não aconteceu, porque eu não estou fechado a tempo. 18, aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. João caiu como morto, com medo aos pés de Jesus. Mas quando você cai aos pés de Jesus com medo e com reverência, Ele te levanta em poder, com paz, porque Ele é o Deus da paz, aleluia. É melhor cairmos em êxtase de oração e clamor, em reverência aos pés de Jesus, porque nós sabemos que se estivermos nos pés dEle, a sua justiça, a sua paz vai nos levantar e vai nos levar adiante, em nome de Jesus. Santíssimo é o Senhor Deus. Na crucificação, o Senhor veio trazer a paz, veio mostrar a sua paz. Nós sabemos que foi um dia terrível, a crucificação de Cristo. A pior morte que houve foi a de Jesus. Um julgamento totalmente injusto no ponto de vista humano, mas totalmente benéfico e salvífico no olhar espiritual. Na cruz do Calvário, quando Ele é crucificado, eu falei no sábado passado, Ele usa a palavra tetelestai, que significa estar consumado. Nós falamos no sábado passado o significado dessa palavra. Ali o Senhor estava declarando a paz. O muro da inimizade entre Deus e os homens foram quebrados com o grito de estar consumado de Jesus Cristo.
Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ter acesso nessa paz maravilhosa através da fé justificadora, santificadora. A fé que transforma os nossos corações, ela nos leva a ter paz com Deus. Desde o começo do mundo, após a queda do homem, houve inimizade. Nós sabemos a profecia de Gênesis 3:15, ia haver inimizade. E o homem, hoje os gentios, nós que éramos separados de Deus, nós podemos ter acesso ao Senhor, nós podemos sentir essa paz, essa justificação através da fé. A fé é o caminho que nos leva à paz de Cristo. Aleluia. Bendito é o Senhor Jesus. Em Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu lembro-me que na época que eu estava no Acre, por volta dos anos 2008, 2009, quando até mesmo nesse período eu estava afastado de Cristo, e meu lar, muita dificuldade, muitos problemas, você não tem ideia, e eu não tinha paz. Mas quando eu encontrei o Senhor Jesus Cristo, o Senhor me fez o encontrar através da fé, esse sacrifício vicário transformador. O Senhor me trouxe para a cidade, para cá em Mogi das Cruzes, e eu pude encontrar a paz. E eu falava no meu coração, longe dos amigos lá do Acre, longe dos parentes, e eu falava no meu coração: meu Deus, agora eu sei o que é paz. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo é a nossa paz. Nós não precisamos de muitas coisas para ser feliz. Se você tem a paz de Cristo verdadeiramente no seu coração, você pode sair adiante em todos os problemas. Se a tua alma tem a paz de Jesus, você tem um descanso de Deus. Você pode voar como águia, você pode sair adiante. Não olhe as circunstâncias, não olhe os problemas, porque Deus, Ele está com você, te dando a paz. E se você tem paz, você tem tudo. Mesmo estando doente, mesmo estando sem dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Ageu capítulo 2, versículo 9, Ele é o dono do ouro e da prata. Se você estiver doente, a Bíblia diz em Cantares 2, como guento derramado é o teu nome. Se você tem a paz, você tem a prosperidade. Se você tem a paz, você é abençoado e você é curado, porque Ele levou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa maldição e toda a nossa doença. A palavra de Deus. Oh, maravilhoso Deus. Precisamos perseverar. Em Romanos capítulo 16, versículo 20 diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. O Deus de paz, Ele é uma bomba atômica para o inimigo. O Deus de paz, Ele é o fogo destruidor para os nossos opositores. O Deus de paz faz com que triunfemos em vitória. Satanás pode criar circunstâncias para nos tirar da presença de Deus. Satanás pode se levantar contra as nossas vidas. Satanás pode querer parar a nossa fé. Mas em breve o Deus de paz esmagará
esmagará a cabeça dele, em nome de Jesus. Oh, bendito é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Primeira Coríntios capítulo 13, versículo 12, a palavra diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Esse texto, Paulo faz alusão de um certo espelho daquela época, mas vamos trazer para o nosso dia de hoje. Imagine você que tomou um banho quente e você vai se olhar no seu espelho. Fica todo embaçado, não é verdade? Aquele vapor, né? Você não consegue se ver. O Gabriel que está aqui já quebrou vários espelhos já, né? Mas a mãe dele, só Deus na causa, amém? Aleluia. E aí, nós, olhando no espelho, nós queremos nos ver. Como está a nossa pele, como está o nosso cabelo. E nós não conseguimos, nós vemos apenas algo meio que embaçado, não é verdade? A paz de Cristo aqui nessa terra é como esse espelho embaçado. Nós podemos ver um pouco do que Ele é, do que Ele vai ser para nós. Nós vemos apenas um pouquinho do que Ele já é, e já é maravilhoso. Sabe aquele culto avivado? Meu Deus, que saudade, nos reunimos. Aquela paz, aquelas lágrimas de alegria, aquele momento de oração no nosso quarto, só a sós com Deus, aquele derramamento, aquele quebrantamento, aquela paz de espírito. Isso é somente um pouquinho do que Deus vai fazer. Em metáfora, apenas uma gota no oceano, em relação ao oceano. É uma gotinha e Ele é o oceano. Eu estou ansioso para ver claramente Ele, pois assim como Ele é, conforme Paulo disse aqui em 1 Coríntios 13, 12, assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia. O Deus da paz está conosco. Aleluia. Aleluia. O livro Consultoria Doutrinária, para ser mais específico, da página 161, fala assim: quando o homem angustiado e perdido abandona seus próprios esforços e lutas, suas próprias obras, sua justiça própria e seus pecados, se rende inteiramente a Deus, através de Cristo e de sua justiça imaculada, ele entra no princípio desse repouso, e esse repouso se completará quando o homem entrar na terra renovada por ocasião da segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo veio trazer o começo do repouso, veio nos trazer o acesso à paz. A primeira vinda do Senhor veio nos lavar com o seu sangue, mas a segunda vinda do Senhor vai ser em glória, vai ser em poder. A Bíblia diz que todos olharão e se lamentarão. O Senhor, o Deus da paz, completará a sua obra naquele grande dia. Quando vai ser, irmão Suliano? A palavra de Deus diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, nem os anjos, nem um filho, nem um filósofo, nem um teólogo, ninguém, somente o Senhor que está nos céus. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas a palavra diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A paz maravilhosa de Jesus vai se manifestar aos que creem. Aleluia! Bendito é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá paz em meio ao caos.
a oportunidade do Deus da paz agir em nosso favor é quando há um caos. Onde houve um caos, superabundou a paz. Houve um caos em Naim, na morte da viúva. A paz se encontrou com ela e ela teve seu filho ressuscitado. Houve grande dificuldade lá na casa da viúva de Sarepta, onde tinha quase nada para comer. Deus entrou na sua casa e trouxe a paz. Houve grande dificuldade na casa de Pedro, onde a sua sogra estava doente, mas Jesus entrou lá e deu a bênção da paz. Houve grande dificuldade na casa do servo do centurião, mas o Senhor deu uma palavra de paz e o mesmo foi curado. Houve grande dificuldade na pregação do evangelho, onde faltou pão para eles comerem, mas no terceiro dia houve a multiplicação e teve a paz. Aonde estiver um problema na sua vida, aonde estiver uma situação adversa em você, o Deus da paz ressuscitou, e Ele é capaz de fazer coisas que nós nem imaginamos, conforme o poder que habita em nós, o poder da paz. Oh, adorado é o Senhor. O Senhor teve o seu plano maravilhoso de paz e de descanso em toda a Bíblia. Mas nós não podemos nos esquecer que nós temos o livre-arbítrio. Numa certa aldeia da Índia, havia uma mulher muito necessitada. Aquela mulher não tinha o que fazer. Então, ela foi nas vizinhanças e encontrou alguns pés de milho. E ela pensou: eu vou pegar esses milhos, eu não vou morrer de fome. Eu sei que eu estou errado em estar roubando, mas eu vou pegar para os meus filhos. Aquela mulher começa a furtar aqueles milhos. E certo juiz estava passando ali e perguntou: mulher, essa propriedade é sua que você está pegando esses milhos? E a mesma fala: não é, nada é meu aqui. E o juiz diz: então você está roubando. Ela: verdade, senhor, eu estou roubando. Eu, como homem da lei, o juiz dizendo, eu não posso ficar omisso a essa situação. Eu vou ter que atuar a senhora em flagrante. Então aquele juiz prende aquela mulher. O povo daquela aldeia fica no alvoroço, fazendo protesto. Solte essa mulher, essa humilde mulher. Então aquela mulher é levada a um julgamento, a um júri popular, vamos dizer assim. Aquele juiz começa a dissertar sobre leis. E o mesmo diz que não poderia livrar aquela mulher, porque ela foi pega em flagrante, não tinha como. E ele disse: a única forma de você ser livre é pagando a fiança. Quanto que é a fiança? R$500. R$500 a fiança? Sim, R$500. E o povo falou: meu, como que o senhor juiz, essa mulher vai pagar R$500 para ser solta? Se a mesma estava roubando para alimentar seus filhos. O juiz disse: ela não tem como pagar, não tem o que fazer, mas eu tenho uma ideia. Ele colocou a mão no bolso, tirou os R$500, entregou aquela mulher e disse assim: ó, está aqui a sua fiança. Então o juiz tirou o dinheiro, entregou para aquela mulher, e aquela mulher saiu livre. Essa mulher nos representa. A Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Todos eram inimigos de Deus. Mas o juiz que veio como homem, como advogado, ele poderia nos condenar
condenar e nos jogar no inferno, mas Ele mesmo quis colocar a mão no bolso e tirar a fiança e pagar esse delito que nós tínhamos em nossas costas. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo pagou toda a nossa dívida cravando naquela cruz. Nós estavam destinados a perecer, mas o Deus da paz disse: eu vou colocar a mão no bolso e vou entregar a minha vida, vou entregar todo o meu sangue em prol da humanidade. Nós não tínhamos como pagar, mas o Deus da paz se fez homem e se entregou por nós para salvar as nossas vidas. Oh, maravilhoso Deus! Será que você pode exaltar o Senhor? Aleluia. O texto de Hebreus fala que esse descanso é genuíno. Foi Deus que falou: não se esqueça da promessa, vai acontecer. Não pense que falhou. Primeiro conselho que Ele nos dá: quem disse que vai nos dar o descanso efetivo foi Deus, então não vai falhar. Ele nos alerta também para que não sejamos igual aquele povo que pereceu no deserto, porque incredulidade. A incredulidade é a essência do pecado no coração. É uma afronta à graça de Deus. É um gesto de profunda falta de gratidão à generosa providência de Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque os tempos são maus e nós não devemos nos esquecer dessa promessa. Kistemarker diz: a descrença rouba Deus de sua glória e rouba o descrente do privilégio da bênção de Deus. Do fruto do Espírito, um dos frutos, se é que eu posso falar assim, é a fé. Você precisa acreditar nas Escrituras, quando Deus disse: Ele vai voltar, o descanso é de Deus. Nós precisamos acreditar. O povo do deserto murmurou contra Deus, e Deus falou assim: não vão entrar em meu descanso. Quando você é ingrato a Deus, você começa a murmurar. E a murmuração é a ausência do Espírito Santo. É a ausência de Deus em você. Misericórdia. Nós não podemos ser perversos como eles dizem, como a Bíblia diz aqui no texto. A expressão grega cardia ponera significa perverso no coração, significa um coração maligno. Meu Deus, nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, para que o nosso coração não vire pedra, melhor dizendo, mas que sejam quebrantados por Deus. Em suma, o que Deus está nos dizendo aqui é que toda a Bíblia confirma a sua obra de descanso. E quando Ele voltar, Ele não vai levar simplesmente os perfeitos ou os retos ou os bons. Ele vai levar os que acreditam. Porque se você acredita, você lê. Se você acredita, você ora. Então, se você lê e ora, sua conduta é transformada. Aleluia. Eu vou dar um exemplo bem simples. Imagine eu agora, estou pregando aqui, e o discípulo aqui, Gabriel, está me vendo, e eu falo assim: Gabriel, aqui no supermercado Verã, bem ao lado tem uma mochila com milhões de reais. Eu nem sei, milhões de reais, é uma quantia inestimável. Inestimável. Ele vai ter duas atitudes. Ele vai olhar para mim e vai rir. Para de brincadeira, meu irmão. Milhões de reais na bolsa aqui do lado, alguém já pegou.
ou ele vai sair correndo desesperado e vai pegar aquela bolsa. Qual é a prova real de que o discípulo acreditou no que eu falei? Se ele sair correndo desesperado e for pegar a bolsa. É exatamente isso que acontece com o Senhor Jesus Cristo, com o seu evangelho da paz. Muitas pessoas dizem que acreditam no evangelho, mas ficam sentados zombando. Quem não acredita zomba. Eu não zombo não. Sim, quem não acredita e não cumpre está zombando. Jesus disse: aquele que não ajunta espalha. Quem não está comigo é contra mim. Quem é do mundo não pertence a mim. Tiago capítulo 4, versículo 4. Nós precisamos nos levantar e sair correndo atrás dessa mochila da paz e da salvação pela fé. Se levantar e dizer: eu vou encontrar essa mochila, porque pela fé eu vou ser abençoado. Aleluia! Um conselho, irmãos, para finalizar: os dias são maus. As profecias, muitas já se cumpriram. A volta de Cristo é iminente, é inegável. Está nos nossos olhos. Peça a Deus nessa noite: Senhor Deus, abre o meu entendimento. Não deixe que o meu coração seja duro. Na pregação do evangelho, na pregação do evangelho genuína, há duas atitudes dos ouvintes: ou a pedra dos corações, serão quebrados, ou pegarão pedras para jogar em você. Neste momento, qual é o seu sentimento? Pegar uma pedra e não aguentar a mensagem e jogar na mensagem, jogar na palavra, metaforicamente falando, claro, ou deixar que o Deus da paz quebre a dureza do coração e te dar o refrigério, te dar o descanso maravilhoso. Deus é o Deus da paz, Ele vai voltar, irmãos. Nós temos dois períodos de paz: a paz terrenal, que não pode ser 100%, porque nós estamos no mundo, e a paz do céu. Viva a paz terrenal, porque ela é apenas uma preparação para o que vai acontecer no céu. Louvado seja o nome de Jesus. Eu gostaria que nós orássemos a Deus agora. Essa é a palavra de Deus que tem para cada um de nós hoje. Senhor Deus, oh Jesus, eu te peço neste momento, ó Deus, que essa palavra, a começar por mim, quebrante os corações. Não deixe, ó Deus, que os anos, ó Deus, que se passam, venham endurecer as nossas vidas, os nossos corações, os nossos sentimentos. Sonda-nos, ó Deus, e vê se há um caminho mau. Retira de nossas vidas toda a maldade, tudo que não te agrada, Jesus. Renova os corações pelo teu amor. Nos leva, nos faz, ó Deus, caminhar em pastos verdejantes, porque Tu és o nosso pastor, Tu és o príncipe da paz. A Tua palavra diz que o Senhor nos concede a bênção da paz, e que nós possamos perseverar, meu Deus, até chegar aquele grande dia e nos encontrarmos efetivamente com o descanso do Senhor. Eu te peço, abençoa meus irmãos agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam que amanhã, a partir das 19 horas, nós teremos uma grande palavra com o pastor Neto. Que Deus, o seminário, nós vamos falar, a inscrição vai ser que dia mesmo? 16, 17 de maio. 16, 17 de maio nós vamos ter o nosso seminário abençoado. Vai ser poderoso, vai ser de grande bênção para a sua vida. Se inscreva, fala com seus líderes, fala com seus pastores próximos de vocês. Vamos estar juntos, aprendendo mais com esse Deus da paz. Amém? Que Deus te abençoe.